E agora no estúdio do Poder 360, o repórter de economia do Jornal Digital, Douglas Rodrigues, fala das propostas econômicas de Lula e Bolsonaro, que tendem a ir para o segundo turno, de acordo com as pesquisas. Isso é uma das possibilidades. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, porque a apuração está muito no começo, né, Douglas? É isso. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Então, nós temos dois candidatos que estão liderando a disputa para a presidência da República com visões antagônicas sobre qual deve ser o rumo da economia no Brasil. De um lado, a gente tem Jair Bolsonaro, de direita, com a visão mais liberal, no qual ele avalia que o Estado deve ter menor poder sobre as empresas, sobre o dia a dia do cidadão. Ele avalia que o Estado menor ajuda mais a economia a crescer. Do outro lado, temos Luiz Inácio Lula da Silva com a visão mais desenvolvimentista, de que o Estado deve ter uma maior participação na economia em setores vistos como estratégicos para se desenvolver. Agora, Douglas, isso está claro nas propostas do Lula, porque o que se tem comentado, o que se tem dito é que ele não tem detalhado o que quer exatamente fazer quando estará no governo. Claro, ele apresentou propostas, mas sem muitos detalhes. Dá para dizer que vai ter essa linha, um eventual governo de Lula? Então, isso ainda não está confirmado e o Lula vem usando isso até como estratégia. Lula governou o Brasil por 2 mandatos, o seu primeiro teve reformas, avaliado como positivo, no qual as contas públicas ficaram com saldo positivo durante bastante tempo, e no seu segundo mandato, a linha macroeconômica começou a mudar. Lula, ele impulsionou o crescimento da economia por meio de maior participação das estatais, e também ele deixou de fazer certas reformas que poderiam aumentar a produtividade no Brasil. E agora, nesta eleição, o que ele vem prometendo? Maior aumento de gastos públicos em setores vistos como estratégicos e também ampliação de auxílios, como o Auxílio Brasil. E o retorno por meio do retorno do Bolsa Família. Então ainda não dá para saber qual vai ser o futuro do governo Lula. O que ele vem sinalizando? Lula colocou Geraldo Alckmin como seu vice-candidato, que já foi seu opositor e tem uma visão mais liberal, defende reformas, e ele vem usando o Alckmin como um fiador no meio econômico. Nessa semana, o Lula ele esteve em um jantar com empresários. O Alckmin foi junto com ele. O Alckmin foi junto em diversos encontros. O Lula tem usado o Alckmin para poder sinalizar, olha, eu vou ser responsável fiscalmente. Agora, e o teto de gastos? Dá para a gente contar com a permanência do teto de gastos, seja no governo Lula, seja no governo Bolsonaro? Bom, os dois, tanto a equipe econômica do governo Bolsonaro quanto o próprio Lula já se manifestaram contra isso. Há alguma chance de que o teto permaneça ou alguma trava para o aumento de gastos públicos? Então, o teto de gastos vai ter que ser alterado. Para quem não sabe, o teto de gastos foi uma regra criada pelo governo Temer, no qual colocou um limite para as despesas públicas. Elas não podem crescer acima da inflação. E o teto ele vem sendo uma trava para mais gastos públicos. Por exemplo, tanto o Lula como o Bolsonaro prometem um auxílio de R$600 a partir do ano que vem. E como é que você vai manter esse auxílio? É necessário abrir um espaço dentro do orçamento de 52 bilhões de reais. E como é que você pode abrir esse espaço respeitando o teto? Você teria que cortar despesas, e nenhum governo quer cortar despesas já no primeiro ano de novo mandato. Então o teto vai ter que ser alterado. Lula diz que não gosta dessa regra, ele diz que quer acabar com ela, mas ainda há dúvidas. Jair Bolsonaro, a equipe dele já vem estudando uma forma de mudar essa regra. Então, esse é um ponto bastante interessante. O teto, para ele ser alterado, vai ser necessário uma emenda constitucional, que precisa de uma grande base de apoio dentro do Congresso. Então, vai ser alterado, mas a gente ainda não sabe para qual rumo. Isso vai depender, obviamente, da construção da maioria que o futuro presidente venha a ter, o que depende também das eleições de hoje, certo, Douglas? Então, nas próximas horas a gente vai saber como que vai ser o novo Congresso. Se Lula ganhar, e dependendo de como vai ser essa composição, ele já vai saber se ele vai conseguir avançar mais em suas propostas econômicas. Lula ele quer ampliar o Auxílio Brasil, ele quer ampliar gastos com investimentos e ele vai precisar do apoio do Congresso para poder fazer essas mudanças. Jair Bolsonaro ele quer continuar seu programa de privatizações, maior redução de gastos públicos, e tem 2 reformas que estão pendentes, que ambos os dois devem fazer de alguma forma. Reforma administrativa e reforma tributária. Jair Bolsonaro, a gente já sabe qual é a linha que ele vem seguindo. Tanto para a administrativa quanto para a tributária. Sim, a gente já sabe quais são as propostas, ainda precisa de apoio do Congresso para poder aprová-las. E Lula também quer
é fazer uma reforma tributária. Lula e Jair Bolsonaro, aliás, os dois têm uma proposta bastante similar, que é a volta da taxação sobre dividendos. Agora, Douglas, o governo Lula não terá, de acordo com essas expectativas e do que foram os governos dele e das ideias do PT, não terá privatizações. Isso é algo que no governo Bolsonaro tem ajudado e pode vir a ajudar o financiamento de mais gastos. Sem isso, como é que o Lula vai conseguir fazer programas sociais e tantas coisas que ele pretende fazer? Então, a equipe do governo Lula já vem sinalizando que vai continuar com alguns programas de parcerias públicos-privadas e concessões que Jair Bolsonaro vem fazendo e o governo Temer também. O que deve ser travado é a privatização de grandes empresas estatais, como Petrobras, Banco do Brasil e BNDES. O governo Bolsonaro vem fazendo a carteira dessas empresas, privatizando as subsidiárias. No governo Lula isso deve ser travado. Mas, de qualquer forma, essas concessões vêm ajudando o país a trazer investimentos. É esperado, aliás, tem até uma linha do governo que acha que a economia no próximo ano vai crescer, independente do próximo presidente, porque há uma grande quantidade de investimento contratado. Ou seja, mais empregos vão ser criados. As empresas já prometeram, já fizeram decisões de investimento e vão trazer o dinheiro no ano que vem e isso vai criar empregos, é isso? Isso é até uma hipótese. Caso o Lula ganhe, ele pode pegar a economia subindo, andando, podemos dizer assim. O que não se sabe é até onde Lula vai com essas reformas. Agora, o governo Bolsonaro, caso ele vença as eleições e haja um segundo mandato, uma continuidade do governo Bolsonaro, as linhas das reformas, elas são claras? Ele terá, com certeza, a maioria no Congresso para fazer o que ele pretende fazer? O que o Bolsonaro vem conseguindo fazer? Ele conseguiu apoio com a presidência da Câmara, no Senado ele vem tendo dificuldades, mas ele vem conseguindo aprovar diversas reformas microeconômicas. As duas maiores desafiadoras é a reforma administrativa, no qual é necessário conseguir conquistar o apoio de uma grande base no Congresso, porque os servidores têm grande poder sobre os congressistas, os servidores públicos, os funcionários públicos têm grande poder de influência ali dentro. Então, essa é a reforma mais difícil que Jair Bolsonaro terá, caso ele venha a ter um segundo mandato. O governo Lula, um eventual governo Lula, faria também uma reforma administrativa, Douglas? Então, essa é a dúvida. Os petistas têm grande apoio dos funcionários públicos. Então, até nem é interessante eles sinalizarem se vão realmente fazer uma reforma. O que a gente sabe até agora é que na reforma apresentada por Bolsonaro, a bancada petista teve bastante resistência, mas eles defendem algumas mudanças no teto do funcionalismo. Agora, e aumento para o funcionalismo público? É possível contar com isso caso Lula ganhe, caso Lula vença a eleição? Seja no primeiro turno, seja no segundo. É possível contar que no próximo ano haja aumento para os funcionários públicos que estão sem aumento há 3 anos? O orçamento enviado pelo atual governo, o governo Bolsonaro, prevê um reajuste para os funcionários públicos na faixa de 5%. Isso não recompõe a inflação dos últimos anos, no qual eles tiveram os salários congelados, e Lula vem defendendo um aumento maior, acima da inflação em até certos casos, principalmente para o salário mínimo. Então é esperado uma pressão dos funcionários públicos para ter maior reajuste. Ou seja, o próximo governo vai ter que fazer mais gastos, vai ter que fazer uma alteração no teto de gastos, e isso até embute um risco fiscal. Os investidores que estão no exterior, estão aqui dentro do Brasil, eles estão apreensivos para saber qual rumo que a economia vai seguir. Então, os próximos 30 dias, ou então, dependendo de como as urnas vão fechar hoje, podem ditar o rumo do futuro da economia do Brasil. Douglas, até agora, a expectativa de vitória do Lula, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, que é o que é apontado pelas pesquisas, não tem assustado os investidores, ainda que eles prefiram as reformas liberais do governo Bolsonaro. Não há um grande susto em relação à possibilidade de o Lula vencer a eleição. Dependendo do que for decidido pela campanha do Lula ou do que não for decidido nos próximos 30 dias e depois, no caso de vitória, há risco de que haja turbulências no mercado? Então, o mercado ele já sabe como o Lula trabalha. Ele sabe que o Lula não vai privatizar grandes empresas, isso já dá para precificar nos preços das ações, e também sabe que o Lula, durante um certo momento, ele teve responsabilidade fiscal. Seu primeiro mandato foi de alto superávit. Superávit, para quem não sabe, é quando as contas públicas estão com saldo positivo.
Então, já sabe como o Lula funciona. E ele vem sinalizando uma certa preocupação. Aliás, ele já andou para trás em certas medidas. Reforma trabalhista, antigamente o PT defendia a revogação. Agora eles defendem uma certa revisão. Seria um debate para saber o que deu certo e o que não deu, e a partir daí fazer certas mudanças. E o Lula também colocou Alckmin como vice. E Alckmin, provavelmente, eles vêm sinalizando que vai ter uma certa influência nas políticas do governo, inclusive as econômicas. Douglas, caminhando para a conclusão aqui da nossa conversa, quem Lula vai escolher caso ele vença? Quem ele pode escolher como ministro da Economia, o ministro da Fazenda? Tem um nome que seja que se sinalize na campanha, que seja a preferência? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente não sabe, Lula ainda não disse quem vai ser o seu futuro ministro da Economia, isso é bastante importante, mas até porque o Lula, como que ele trabalha? Ele não gosta que ninguém diga que vai ser ministro antes dele ser eleito. E ele vem dizendo isso para seus interlocutores. A gente ainda não sabe quem vai ser o ministro da Fazenda. A possibilidade que algum dos ex-governadores do Nordeste, como Rui Costa, da Bahia, possam assumir essa pasta. Henrique Meirelles também é cotado. Ele foi presidente do Banco Central durante o governo Lula, ex-ministro da Fazenda durante o governo Temer e já declarou apoio a Lula nesta eleição. Mas quem vai ser, isso ainda não está definido. Aliás, nem os petistas sabem quem vai ser o próximo ministro da Fazenda. Perfeito, Douglas. Muito obrigado.